Olá, meus amigos. Vamos chegando, vamos aquecendo os nossos corações para mais uma aula desse curso maravilhoso que se inicia sobre saúde e espiritismo. Vou aguardando as pessoas se conectarem, deixando desde já o meu bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você esteja acompanhando esta aula. Dando prosseguimento a esse curso, nós vamos tratar do tema neste período, nessas aulas quinzenais, sobre as conquistas de hoje para a medicina do futuro. Isso mesmo, hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar da importância da ação do espírito na fisiologia celular. E para nos ajudar nessa aula de hoje, eu estou com a Lúcia Nicoletti, que é lá do Instituto Espírita Obreiros do Bem, é coordenadora de estudos e uma trabalhadora da casa. Seja bem-vinda, Lúcia, já vai dar o seu olá, porque eu também gostaria de anunciar a nossa querida amiga Lilian Ramaldi, que é médica e estará contribuindo com a nossa aula de hoje. Minhas amigas, por favor, vamos saudar aqui quem nos acompanha ao vivo. Boa noite a todos, é um prazer muito grande participar desse evento, dessa aula, onde nós com certeza vamos sair daqui mais sábios, né? É o que nós esperamos, né? E esperamos que vocês também possam aproveitar ao máximo essa aula, porque com certeza tudo que a gente aprende no que diz respeito à medicina e espiritismo nos ajuda a viver melhor. Muito Olá, bem. Boa noite a todos. Obrigada, Alan. Obrigada, Lúcia, pela presença. É com grande alegria que hoje estou também junto com vocês para abordar um tema tão importante que o Dr. Décio Iandoli aprofunda bastante neste livro, Saúde e Espiritismo. Bom, gente, como a nossa querida Lilian já anunciou aqui, né? No estudo de hoje, a gente vai refletir sobre uma página, um parágrafo, um capítulo, né? O capítulo 6, um capítulo maravilhoso, que foi lá escrito pelo Décio Iandoli Júnior. Para quem não conhece, nós espíritas já o conhecemos bem, né? Ele participa muito da Associação Médico Espírita do Brasil, em que todas as AMEs, nós aqui da AME Osasco, estamos sempre juntos. E a gente sempre está lá aprendendo muito com o Décio. Muito boas colocações dele, sempre nos coloca assim a profundas reflexões, né? Ele é especialista em cirurgia geral, especialista em cirurgia do aparelho digestório e endoscopia. E ele é doutor em medicina pela Unifesp, além de ser um professor universitário. Então, nós vamos começar aqui a nossa discussão, já abrindo aqui uma provocação às nossas queridas amigas, né, sobre o tema. Primeiro, a gente quer colocar aqui uma reflexão, deixando uma pergunta, né, para todos nós, que eu queria que as meninas comentassem, porque nós estamos aqui, além, claro, das profissões dela, uma pedagoga, outra é médica, mas nós estamos aqui diante de pessoas que também trabalham dentro das suas casas espíritas, né? Dentro do processo lá de cada casa, vinculados às questões de obsessão espiritual, de influência espiritual, que, é claro, também abrange a influência do pensamento, a influência dos sentimentos, né, no corpo físico. Então, a gente já começa com uma provocação, transformando em pergunta, né? Porque aqui a gente está dizendo sobre a importância da ação do espírito na fisiologia celular. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui, porque eu sei que tem muita gente que também nos assiste e tem pouca familiaridade com a doutrina espírita, né? Então, a gente está colocando isso como uma afirmação e eu quero transformar em interrogação. Primeiro, né, existe aí, através do pensamento,
né, através da mente, a ação do espírito na fisiologia celular? Interrogação. Se existe, vamos então começar a refletir sobre a importância dessa ação, e aí valorizando muito tudo que a gente tem aprendido na doutrina espírita e fazendo uma analogia também ao livro Mecanismos da Mediunidade, né, de 1958, lá escrito por André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Meninas, vamos começar de uma forma mais abrangente, depois a gente vai aprofundando um pouco sobre isso. Será que a nossa mente, nós espíritos, né, encarnados aqui, exercemos influência nessa formação complexa e biológica do nosso corpo físico? Quer responder, Lúcia? Olha, como eu não sou da área médica, eu vou me ater ao que o Espiritismo me ensinou a respeito disso. Ótimo. Né? Então, o que ele nos ensina, o que André Luiz nos ensina no Missionários da Luz? Existe lá uma parte da reencarnação de Sigismundo, né? E onde o Adelino rejeita o nascimento, porque eles eram inimigos do passado, então ele não queria de maneira nenhuma que aquele ser nascesse na casa dele. Então, o que acontece? O Adelino, ele usava a força da mente e ele matava no nascedouro todos os espermatozoides. Então, ele não permitia, de maneira nenhuma, que a esposa engravidasse, porque os espermatozoides estavam mortos. Né? Então, a força do pensamento negativo pode causar esse desastre no organismo da pessoa. E não só esse, pode construir um câncer, né? Pode construir uma úlcera. Então, estando ele encarnado, esse tipo de pensamento é o que provocava, né, as células simplesmente deixavam de fazer o trabalho que elas teriam que fazer por conta da ação dele. Por outro lado, isso porque o Adelino estava encarnado. Por outro lado, tem um livro da Ivone Pereira maravilhoso, chamado Memórias de um Suicida, onde um outro suicida, que não o autor, né, o Camilo Castelo Branco, ele estava muito preocupado, porque depois de 30 anos lá, né, na Universidade de Maria, né, no Sanatório de Maria, ele teria que reencarnar. Como ele havia cortado o pulso, e ele, a partir do momento que foi atendido, não conseguia se perdoar de maneira nenhuma, ele não conseguia consertar a sua mão. Então, a preocupação dele é que ele ia renascer, e ele ia renascer com um defeito na mão. Castigo divino? Não. Consequência da falta do perdão a si mesmo, que é uma das coisas que a gente trabalha muito no trabalho mediúnico, né? O auto-perdão, porque grande parte dos espíritos que com quem a gente conversa, que vem aí, né, com o tipo de zoantropia ou alguns outros defeitos, é fruto do pensamento deles mesmos, é fruto da falta de perdão que eles não conseguem se dar. Né? Então, eu acho que são dois casos, dois só, mas a gente poderia encontrar centenas, porque a doutrina espírita é riquíssima. Sim. É riquíssima em literatura, né? São dois casos, assim, de um encarnado e de um desencarnado que fazem uso do pensamento sobre a ação e o funcionamento das células, né? Então, o Deste foi muito feliz, né, na escolha
tema e na escrita dele, apesar de não entender de medicina, ele escreve de uma maneira que a gente entende o que ele quer dizer, Sim. né? Isso é muito bom para todos nós, né? Agora, se você tem essa clareza, Lúcia, já está na frente, viu? Porque o Décio, eu tenho que estudar muito para entender, é muito acima do meu alcance. Mas muito bem colocado, né, Lúcia? O que você trouxe para nós, assim, exemplos maravilhosos, essas obras aí, clássicas da doutrina espírita, a gente já leu e você lembrou do caso muito bem colocado, né? Da ação do pensamento ali, do espírito desencarnado e do encarnado também incidindo sobre a nossa organização fisiológica, né? E a Lilian, médica, tudo mais aqui, vai falar também como espírita, né? Das experiências, né, Lilian, que nós já tivemos dentro das casas, de tudo que a gente já acompanhou. Para o espírita não tem dúvida, né? Tem influência aí, não tem? Então, Alan, Lúcia e pessoal de casa, durante muito tempo, né, a medicina tratou o ser humano como um conjunto de peças, coração, fígado, pulmão, cérebro, cada um funcionando quase como uma máquina. Mas e a mente, onde ficava? E os sentimentos? Onde entravam nessa história? O Décio nos lembra algo que intuitivamente já sabíamos. Aquilo que pensamos e sentimos afeta diretamente o nosso corpo. O medo, a raiva, a tristeza, não são só na cabeça, né? Não estão só na cabeça, mas eles também se manifestam no corpo. Isso não é mágica, é fisiologia. Mas então, por que a ciência, eu pergunto para vocês, não estuda o espírito com seriedade? Porque, infelizmente, a ciência está presa num paradigma materialista, que foca na matéria, no que pode ser pesado, medido, cortado. E como o espírito não é visível aos olhos físicos, ele é simplesmente ignorado. Mas ignorar não é negar. A ciência não diz que o espírito não existe, em nenhum local está escrito isso. Apenas que ainda não sabe como estudá-lo. E aí que entra a proposta do Décio, mudar o paradigma, criar uma nova forma de olhar que permite à ciência avançar em direção ao invisível, ao sutil, sem perder o rigor. Você, Alan, você, Lúcia, já ouviu falar do efeito placebo? Quando a pessoa acredita que algo vai curá-la, mesmo que seja uma pílula de açúcar, ela realmente melhora. Isto é a mente atuando no corpo. E se isso é possível, não seria o caso de aprofundarmos mais nessa investigação? Então, o Décio propõe que a mente, ou melhor, o espírito, comanda o cérebro. E mais, que existe uma interface, um ponto de encontro entre o físico e a alma. E onde isso acontece, segundo o Décio, dentro das nossas células, é o citoplasma, né? Aqui, ele até comenta no livro sobre a epigenética. Então, ele fala que alguns cientistas já estão estudando isso, e ele cita alguns deles, Ameroff, Penrose, Bruce Lipton, Candace Pert, e que propõem, nesses estudos, que os microtúbulos, né, e as mitocôndrias funcionariam como um canal de comunicação entre o espírito e a matéria. Então, não é só ciência. Na verdade, o espiritismo também, por meio das obras de André Luiz, como bem a Lúcia trouxe, né, psicografada por Chico Xavier, já falava sobre isso há mais de 60 anos. Então, os livros de André Luiz já estavam muito avançados em relação à questão da ciência. Então, na época que a gente achava que o DNA comandava tudo, né? Então era possível, através da decodificação do DNA, criar uma pessoa, por exemplo, né? Essa visão, né? A gente tinha há 60, 70 anos atrás. André Luiz já, por meio da escrita do Chico, já falava que não, que na verdade quem comandava as células era o citoplasma, tá? E ele ainda falava que as células respondiam aos apelos da mente de uma forma muito particular, né? O que a mente dizia se transformava em realidade. E que o citoplasma era onde o espírito atuava. E que existiam essas estruturas
chamadas, que ele chamou de bióforos, né, que seriam pequenas centelhas de vida, que receberia essa influência do pensamento e do sentimento. Então, através dessa obra de André Luiz, né, não é através da ciência agora, que infelizmente ainda não tem um estudo tão apurado sobre essa questão. A gente já sabe que a epigenética existe e que ela é capaz de modificar a transcrição do DNA através de um processo chamado de metilação e demetilação do DNA, né? Então, só para vocês entenderem, nós temos, então, o DNA, né, que é aquela estrutura em hélice, né, para quem depois pode procurar no Google para ver como que é, bonitinho, que eu não consigo mostrar, mas é aquela estrutura em hélice que possui esses aminoácidos, né, e esses aminoácidos têm essa ligação com o CH3, que é o grupo metila, tá? Então, esse grupo metila, ele é capaz de silenciar uma parte do DNA. Então, algumas situações da vida, estresse, exercício físico, alimentação, de repente, uma situação de violência, um pensamento não muito bacana, pode ser capaz de fazer com que esse gene que estava silenciado com o grupo metila seja demetilado, né? Então, ele abra esse campo para que o mRNA faça a transcrição do DNA e aquilo vire uma proteína, né? Vire uma informação, vire uma coisa concreta. E, inclusive, essa metilação, demetilação, né, pode modificar de forma definitiva o DNA. Então, por exemplo, hoje se sabe que o que a mãe vivencia na gestação, né, é capaz de transmitir para o bebezinho durante essa formação durante a gestação, e essa informação continuar transmitindo para outros que virão depois, né, os descendentes. Então, existe essa questão, que essa herança, na verdade, ela é transferida, ela é epigenética, ela não é uma coisa que que muda e que acaba não transferindo, ela tem essa herança genética depois. E além disso, vocês conseguiriam me dizer, conseguiriam imaginar o que significa isso, né? Então, quer dizer que, então, de verdade, o espírito pode mudar o corpo, né? Interferir na genética e influenciar a nossa saúde. Então, é interessante isso, porque não é somente uma religião, né? É uma ciência, é uma transformação o que a gente está trazendo hoje. É uma abertura de novas possibilidades, né? De novos caminhos, de novos espaços de perguntas. Então, é interessante porque o Décio traz isso e até chama isso de fisiologia transdimensional, porque está estudando de uma forma profunda, né? A ciência estudando de uma forma profunda o espírito atuando sobre o corpo. Muito, muito legal essa explicação científica, a versão feminina do Décio Andoli Júnior. Eu estava vendo o Décio falar aqui com a voz feminina. Ele cita aqui no livro dele, né, o autor August Leopold, que se uma hipótese pode ser utilizada para explicar um grande número de fatos que não são compreensíveis de outra forma, ela ganha um grau de probabilidade aumentada, sobretudo quando não há nenhum fato que a contradiga, né? Então, a gente vê essa explicação científica da obra espírita e talvez a doutrina espírita que a gente entende com um olhar triangular, religião, filosofia e ciência, talvez a doutrina espírita no aspecto científico seja quem mais se debruçou para investir nesse paradigma espiritualista, falando sempre da importância das atribuições do espírito e o quanto isso interfere no nosso corpo físico. Nós temos vários livros, principalmente de Emmanuel, que valorizam muito
a importância da nossa atenção ao que pensamos e o quanto isso interfere na nossa saúde. O quanto um pensamento negativo acessa o sistema imunológico e abre ali uma possibilidade da instalação da doença física. E eu lembro de palestras que eu fui na AME, vi os meus colegas lá palestrando, dizendo sobre algumas experiências que foram vividas lá com o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Inclusive foi o Décio que apresentou ele, que ele é lá o fundador da fraternidade, né? E ele dizia uma coisa que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, que era a diferença entre os médicos que eram convocados a trabalharem em lugares onde havia doenças contagiosas e daqueles que iam de forma voluntária, né? O quanto que aqueles que iam de forma voluntária não se contaminavam e aqueles que iam sob a custódia da convocação às vezes ficavam doentes, né? Então a gente consegue perceber num exemplo simples como que o nosso pensamento é gerador de saúde, nos blinda, de certa forma, através de sentimentos virtuosos, né, como o amor, a compaixão, e o pessimismo, a raiva e os ditos sentimentos mais sombrios nos interferem de forma negativa ali para a instalação de doença, de insônia, de dores musculares e etc, né? Então, a gente percebe que não há uma negação da ciência ainda nesse propósito, né? Há uma ignorância, isso o próprio Décio coloca, né? A ciência ainda ignora os fatos e cabe aos médicos espíritas, principalmente, uma das funções dessas associações de médicos espíritas é essa, levar um outro paradigma, uma nova, um novo contexto a ser investigado, da mesma forma que se investiga no campo material, mas agora com outro olhar, o olhar do espírito, da mente, do ser que somos, reais que somos, né? Porque o médium ostensivo e o estudioso da doutrina espírita tem isso muito claro, da interferência do eu espiritual e de toda a nossa trajetória em vidas transatas e a influência que isso tem na vida atual. Mas todos somos médiums. Aqueles que não somos ainda ostensivos ou que não estudamos a doutrina espírita, isso não tira a nossa qualificação mediúnica, né? A nossa vocação mediúnica. A gente só não tem a explicação que a doutrina dá, mas ela se manifesta através da intuição e através das experiências que nós temos no nosso dia a dia, sempre que enfrentamos problemas de ordem clínica. Tenho certeza que a Lúcia vai ter vários exemplos lá dentro do Instituto Espírita Obreiros do Bem, de pessoas não espíritas, né? E que interpretaram como milagrosas alguns fenômenos que acontecem dentro do campo da espiritualidade, às vezes com testemunhos em que a medicina tradicional, materialista, não encontrava solução para o caso, ou não encontrava explicação para o que aconteceu. Então, esse material está aí, está vasto, né? Em uma outra palestra, já vou dar a palavra aqui para a Lúcia, né? Em uma outra palestra, o próprio Décio fala, explicando um pouco sobre isso, né? Das funções extracerebrais, né? Das experiências de quase morte, porque dentro desse paradigma espiritualista, talvez... Ih, ele travou? Travou. Poxa, Lúcia. Então, pode comentar, Lúcia, o que ele trouxe. Não é bem o que ele trouxe, é uma visão... Estudo sobre... Ih, tá com problema. Pode continuar, Lúcia. É uma visão de um paciente, né?
Eu sou cardiopata, uso marca-passo, né? Então, da pandemia para cá, eu vou muito ao médico, né? Para fazer o acompanhamento e tudo. E o que eu percebo é que hoje em dia os médicos, espíritas ou não, eles já começam a ter um outro olhar para as pessoas. Eles nos olham não como um órgão doente, mas como um contexto todo que necessita de um tratamento, que necessita de ajuda, às vezes de medicação. Então, eles não têm mais aquela visão. A senhora é problema de coração? Então, o seu remédio de coração é esse. Eles querem saber mais a respeito do que o paciente está sentindo, não só do que o paciente demonstra de doença, mas o que o paciente está sentindo. Então, eu acho que já é um passo, né, para eles passarem a ver o paciente como um todo, espírito e matéria, né, e sentimentos, e necessidade de um tratamento diferenciado. Então, eu faço um acompanhamento com o médico do meu marca-passo. Eu estive lá há 2 meses atrás, que eu vou a cada 6 meses. E aí ele olhou para mim e falou assim, mediu, fez a medição, né? Falou assim, olha, com o seu marca-passo está tudo bem, você tem pilha para muitos anos. Olha, que bom. A pilha do marca-passo está incrível. Mas eu estou notando que você não está bem, né? E aí me perguntou o que aconteceu, né? E aí eu comentei com ele que eu realmente passei por um problema de desencarne de uma filha, e que eu estava abalada. E aí, sabe o que ele fez? Me deu uma guia para eu ir a um psicólogo. Olha, ele que falou, bacana. vai fazer um Acolheu, né, tratamento. Lúcia? Pois é. Então, vai fazer um tratamento psicológico, vai lá, viva seu luto, né? Chore bastante, o psicólogo vai te ajudar nisso. Olha então, só. olha, é uma outra visão, porque ele é um técnico, né? Ele tem uma aparelhagem muito bonita lá para medir como é que está a pilha do meu órgão, né? O marca-passo. coração. Pois é, mas ele foi além. Mas eu percebo isso em muitos outros. Em muitos outros médicos que antes só viam o seu problema e agora veem a pessoa. Então, eu acho que isso que o Alan falou, desse despertar, né, é uma coisa muito mais ampla do que a gente está achando que é. Né? Quer dizer, a gente não pode perceber todos, mas a gente percebe naqueles que a gente frequenta, né, os cuidados que eles já têm com o psicológico, com o pensamento, né, com a diretriz interna do indivíduo. Isso é muito positivo, né? Porque antigamente não existia isso, né? Sim, o que você traz aí é justamente o que antes era muito vigente o modelo biomédico, né? E hoje nós nós vemos, né, na medicina o modelo mais biopsicossocial, né? Vendo o paciente Isso. como um todo, uma medicina mais centrada no paciente. Isso é realmente muito. Essa observação que você fez é muito inteligente, na verdade, né? Que essa mudança é o que está acontecendo mesmo na medicina. Claro que, infelizmente, ainda não está 100% assim, né? Mas é o caminho. Mas, assim, o que me chamou a atenção desse texto é que, na verdade, esse texto é transformador porque ele é um convite para todos nós sobre a questão do autocuidado e sobre a questão de que nós somos portadores, né, da nossa saúde ou da nossa doença, né? Então, a nossa mente, ela tem poder, né, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ela é para o bem e para o mal, ela tem esse poder.
e através do espírito, né? Quando eu falo mente, entenda-se espírito. Ele tem realmente esse poder, tanto para o bem quanto para o mal, porque é capaz de modificar a nossa matéria, né? Aí a gente viu num estudo que através dos bióforos, pelo que o Décio traz, dos microtúbulos da mitocôndria, né? Que seria essa comunicação aí, espírito do corpo, e isso é real, e através da psiconeuroimunoendocrinologia, algo que a gente fala bastante hoje na medicina, em que é possível, através do que a gente pensa, do que a gente sente, modificar todo um processo endocrinológico e imunitário, né? Então, pessoas, por exemplo, que tendem a ter pensamentos muito negativos, né, ficam pensando em coisas do passado, remoendo mágoas, tem mais chance de ter depressão, tem mais chance de ter câncer, né? De ficar em comunidade mais baixa, então ficar mais adoecido, justamente por conta desse efeito da psiconeuroimunoendocrinologia. E eu, particularmente, estou fazendo agora uma formação em medicina do estilo de vida. E a gente sabe que a mudança de certos campos, né, de hábitos que nós temos, é capaz de melhorar nossa saúde, né? E, inclusive, a gente sabe, né, que existe as tais blue zones na Terra, né? Inclusive, hoje é o Dia da Terra, né? E por isso que comemora 22 de abril, o Dia da Terra. E existem na Terra, né, nosso mundo, algumas regiões em que se tem mais saúde, em que você tem os centenários. E por que existe essa diferença em relação a outras regiões? Justamente porque eles acumulam certos hábitos em que outras regiões não se tem, né? Então, a questão da conexão com outras pessoas, a questão desse olhar para si, do exercício físico, da alimentação mais saudável, né? Do não uso de álcool, e de drogas, por exemplo, de tabaco. Então, nós podemos, através de nossa postura, né, no nosso livre-arbítrio, conseguir transformar o nosso corpo. E aí, eu pergunto para você que está assistindo a gente, e que talvez se pergunte, poxa, mas como eu faço isso, né? Eu acho que eu não consigo, porque eu estou tentando tratar, sei lá, depressão há tantos anos aqui, e parece que o negócio não funciona, não vai, né? Eu passo com o Alan, por exemplo, lá na clínica Ânimos, ou eu vou com o Alejandro na clínica Religar e tomo os medicamentos, tudo que ele manda eu faço, né, dos remédios, mas eu não consigo melhorar. E aí eu pergunto a você, será que realmente você está fazendo tudo? Como será que você acorda de manhã? Né? A gente até fala hoje que o ideal é a gente acordar com gratidão, né? É a gente agradecer, e muitas vezes a gente sempre tende a enxergar o copo meio vazio, né? A gente não está enxergando o copo mais cheio, né? Então sempre tem um olhar pessimista. Então, pessoas pessimistas, infelizmente, adoecem mais, né? Deprimem mais. E aí você olha para um exemplo, né, de pessoa que faleceu ontem, o Papa Francisco, né? Aquele homem era uma alegria em pessoa, né? Ele fazia brincadeiras, ele sempre levava a vida de uma forma leve, né? Sem deixar de falar o que devia na hora certa, né? Sem pontuar aquilo que era importante na hora certa. Então, esse é o convite, né, do Décio, né? Claro que ele acaba trazendo a ciência, a importância do estudo, mas o convite para nós, né, racionalizarmos e pensarmos que a questão do livre-arbítrio está nas nossas mãos. A gente pode decidir se a nossa vida vai ser uma vida tranquila, né? Claro, vai adoecer? Claro que vamos, nosso corpo é falível. Mas será que a gente não adoeceria menos se a gente mudasse de postura? Hein, Alan? Sim, é muito interessante isso. Eu teria uma dica para todos nós, né? Que está no próprio ensinamento de Jesus. Você veja, o Décio colocou no texto que nós estudamos, né? Uma frase de André Luiz.
em que ele explica, dá certeza, desde lá, 1958. Se eu ficar travando aí, vocês me avisam, tá? Ih, a Desde... Lúcia caiu, Alan. Oi? A Lúcia acho que caiu. A Lúcia caiu. Você está me ouvindo aí, né? Estou te ouvindo bem. Ele coloca assim, ó, a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças psicossomáticas, interferem no nosso corpo, né? Então, o que a gente, às vezes, nessa proposta de ressignificar a nossa vida, o que a gente, às vezes, erra, né? É porque a gente fica dentro de uma lógica muito comportamental, né? A gente fala assim, eu vou lá no Alan, passo no doutor Alejandro, eu faço tratamento lá com a Lúcia, lá no Instituto Espírita, e eu não vejo uma melhora efetiva, porque a vigilância talvez esteja no lugar certo, não esteja no lugar certo. A gente está se comportando bem, está fazendo o que tem que fazer, né? Mas a gente não está observando de uma forma mais profunda como a gente está se sentindo. E eu acho que esta é a principal colocação que a gente aprende na lição do Décio. A importância da gente vigiar, principalmente, como a gente está se sentindo. Porque é difícil sair dessa lógica materialista do comportamento. A gente se comporta bem e, às vezes, fazer tudo não inclui o sentimento. Eu me alimento bem, me comporto alimentarmente bem, eu vou na academia, faço exercício físico, eu vou ao médico, eu vou ao psicólogo, né? Mas eu estou esquecendo de um pequeno detalhe. Eu não estou vigiando de uma forma bastante profunda como eu estou me sentindo, que é o sinal dessa interferência que nós estamos falando. A linguagem dessa interferência espiritual na fisiologia do ser é a linguagem do sentimento. E voltando a Jesus, ele nos ensinou para a aquisição da felicidade, para a aquisição desse céu do gozo, a vigilância, né? Orai e vigiai. A vigilância ao sentimento. O sentimento vai nos dar os sinais dessa interferência negativa. Como que eu faço isso objetivamente? Vigia como você está se sentindo. A gente vai chamar aqui de sombrio aqueles sentimentos que interferem de forma negativa. E de iluminados ou de luz aqueles sentimentos que interferem de forma positiva. Não é difícil a gente entender essa classificação. Então, se você pensar em raiva, ressentimento, melindre, ciúme, desejo de vingança, tristeza profunda, pessimismo, isso tudo é sombrio. Isso tudo vai interferir negativamente no nosso organismo. Ele vai acessar o nosso corpo através do sistema nervoso central, um circuito chamado circuito de estresse. E a gente vai começar a secretar um monte de veneno no nosso organismo, né? Já ao contrário, quando a gente tenta ressignificar a leitura que a gente faz dos fatos de uma forma mais positiva, a gente vai entrar no circuito de recompensa e vai secretar substâncias que são salutares ao nosso sistema imunológico. Então, na prática, a gente não vai diminuir, a gente não vai impedir o impacto dos nossos sentimentos, porque os fatos negativos nos impactam de forma negativa. Mas se a gente ficar bastante vigilante, a gente vai conseguir reduzir e atenuar bastante a incidência desses sentimentos. Uma coisa é eu estar vigilante e perceber o meu ressentimento logo no começo, conversar comigo mesmo, fazer uma oração e sair daquele manifesto. A outra coisa é eu ficar o tempo todo me remoendo naquele sentimento e abrindo campo para aquilo que a doutrina espírita nos fala tanto, que é da influência espiritual, do desencarnado sobre o encarnado, potencializando esse pensamento negativo, já que a gente nunca pode esquecer que a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. Espiritualmente falando, quando a gente pensa, a gente fala. Então não adianta a gente se comportar e falar a coisa certa
se o nosso pensamento, que é a sede primordial, que é a causa de tudo, estiver adoecido. Então, nesse sentido, a gente vai abrindo um campo para que aquilo seja potencializado de forma negativa e a gente entre no processo doentio que vai, com certeza, afetar a nossa condição clínica. Vê bastante disso, né, Lúcia? Bastante. E aproveitando que o... desculpa, Lúcia, pode falar. Não, querida, pode falar. Então, gostaria de aproveitar o que o Alan trouxe, né? Que, na verdade, o que ele trouxe para nós foi o mecanismo de gerenciamento de estresse, né? E o estresse realmente ativa vários hormônios, né? Um deles muito importante, o cortisol, que é capaz de modificar toda essa estrutura genética e trazer para nós a doença. E aí eu gostaria de fazer um convite e implementar o que o Alan trouxe para quem está assistindo. Logo no começo do dia ou durante o dia, você se perguntar para si mesmo, como eu estou me sentindo, né? Muitas vezes a pessoa pergunta assim para você, como você está hoje? Aí a pessoa fala, estou triste, estou feliz, parece que só tem duas emoções, né? Na verdade, essas são parte das emoções básicas, mas existe a raiva, o medo, o nojo, que são emoções universais, e existem outras mais complexas, que são o ciúmes, o orgulho, a vergonha, né, que também fazem parte dessa emoção. Então, é importante a gente tentar nomear o que a gente está sentindo. No nosso caso, como somos espíritas, às vezes a emoção que nós estamos sentindo, na verdade, é um toque, né, de algum amigo, algum irmãozinho necessitado, né, a questão mediúnica também, no nosso caso, tem isso. Então, a gente pode também estar comovido de alguma forma, com aquele aperto no peito, e não saber nomear direito o que é aquilo, que é angústia, é aquela, e justamente, às vezes, é um envolvimento mediúnico, né? Então, existe isso também para nós que somos médiums, né, e espíritas. Mas, a partir do momento que a gente sabe nomear e se percebe essa dor, esse incômodo, a gente vai conseguir direcionar essa emoção de uma forma a tentar aliviá-la, porque uma emoção não tratada é um estresse que pode virar um estresse crônico e isso transformar realmente numa patologia. Né? E como que a gente pode, como o Alan trouxe, como a gente pode diminuir esse tipo de estresse, né? Esse tipo de alteração. Então, primeiro, nomear as emoções. Segundo, perceber quais são os gatilhos que estão causando esses estresses, né? Então, é um gatilho social, é um gatilho familiar, é um gatilho do ambiente do trabalho. Além disso, começar a estabelecer limites e aprender a dizer não, né? E priorizar a sobrecarga. Então, muitas vezes a gente vai dizendo sim para tudo e faz além do que a gente consegue. Então, a gente pode diminuir através do aprender dizendo não, uma palavrinha simples de 3 letras. Além disso, mudando a perspectiva, então refletindo sobre as situações estressantes. Então, você fala assim, hoje eu estou estressada porque peguei um trânsito, né? E aí, eu poderia falar assim, poxa vida, eu tô todo dia no trânsito, 1 hora no trânsito, barulho, buzina, etc. Mas aí, será que se eu sair 10 minutos antes, será que eu vou pegar o mesmo trânsito? Então, é uma forma, talvez, de sair desse trânsito. De repente, ligo lá uma musiquinha, né, e vou tentando ouvir a música enquanto dirijo. Será que também não pode ser que me ajude? Além disso, reconhecer e aceitar as fontes de estresse que não são inevitáveis, né? E focar naquilo que você consegue controlar, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com um câncer, né? Aquilo é um fator estressante para ela, mas ela vai estar com câncer, mesmo se ela não quiser, ela está com câncer, ela tem que tratar aquilo. Então, ela tem que tentar focar naquilo que ela pode. Eu não vou conseguir tirar o câncer de mim agora, mas eu posso, de repente, me alimentar melhor para ter mais força para lidar com esse câncer. Eu posso, de repente, fazer uma terapia para lidar melhor com esse câncer, né? Então, existem maneiras de lidar. E, além disso, tentar se adaptar a essas mudanças, né, no estresse, mudando a expectativa e a atitude para lidar com essas situações. Então, mudanças na forma
como a gente pode fazer as estratégias de pausas, né? Então, momento de descanso, de exercício, de alongamento, de caminhada, ter uma rotina regular para organizar mais a vida, ter tempo para lazer, né? E evitar essas medicações, automedicações e o uso de álcool, de tabaco e drogas. Né? Então, isso são dicas que eu estou dando aqui para vocês, para tentar lidar com esse estresse do dia a dia, e com certeza, gente, oração, né? O passe, o evangelho no lar, né? Tudo que a doutrina nos ensina, são maneiras da gente também melhorar esse estresse. E aí, está diante de uma situação muito difícil, um pensamento intrusivo que não te deixa, você pode falar em voz alta, assim, pare, né? Ou se quiser ser mais chique, você diga stop. E vai fazer outra coisa, vai ler um livro, aproveita e lava a louça que está acumulada há uma semana, né? Então, Lúcia, isso são maneiras da gente lidar com o estresse. Eu achei interessante a fala do Alan a respeito do vigiai, né? Como você disse, temos que nos vigiar, né? Nos analisar e ver o que eu posso mudar no meu comportamento para que a situação fique melhor. Mas aí eu me lembrei de uma palestra do Zé Raul Teixeira, em que ele falou sobre diferença de potencial. Eu sempre fui péssima em matérias exatas, eu sou da humanas, né? Então, não aprendi física na escola, passei pela física, mas não aprendi. E ele falou sobre a diferença de potencial e a troca fluídica que nós fazemos, independentes de querer ou não, com as pessoas com quem cruzamos, com quem convivemos. Então, a importância da gente vigiar não apenas os nossos sentimentos, né? Mas analisar, né? Eu estava tão bem, cruzei com a pessoa, me sinto irritada, o que aconteceu, né? O que aconteceu nessa troca fluídica, nesse encontro? É aí que entra também a importância da nossa vigilância, né? Analisar o que você está sentindo, mas isso não é meu. Às vezes, no trabalho mediúnico, a gente fala também, né? O médium falar, isso não é meu, né? De quem será? Quem será que passou aqui e me trouxe esse tipo de sentimento, de pensamento, né? Então, é importante que, uma vez que nós trocamos, né, nossas potencialidades com os outros, que a gente se vigie para captar das outras pessoas energias boas, distribuir as nossas energias boas e rechaçar tudo aquilo que nos fizer mal, tudo aquilo que nos tirar, né, do prumo, nos tirar do nosso foco. Então, é um cuidado que nós temos que ter também na hora da vigilância, né? Vigiar aí as nossas convivências. Existem coisas ou pessoas que estão na nossa vida e nós não podemos mudar, né? Nós temos que aprender a conviver com elas sem nos contaminar. É fácil? Não, mas é possível, né? É possível. Então, é importante essa vigilância também, né? Sim, sim, tudo é divino, né, pessoal? Vamos pensar assim. A gente está falando aqui do processo do adoecimento clínico, né? Da interferência do espírito nas nossas condições fisiológicas, né? E Deus é tão perfeito, né? Deus é tão sábio que a gente vem para esse momento da vida que é mais uma etapa do nosso aprimoramento espiritual. A gente tem cada vez mais próximo da explicação científica que a vida não termina com a morte física. E o processo do adoecimento, ele está inserido nesse processo de evolução espiritual. Daqui a pouco, está logo ali, ó, logo ali na frente,
a ciência vai comprovar a reencarnação e vai dar as mãos ao que vem dizendo há muito tempo a doutrina espírita, sobre a existência de outros mundos, a comunicabilidade dos espíritos, o espírito que somos e em essência verdadeira, né? E o adoecimento do corpo físico é aquele lugar de educação espiritual. É o sinal do que precisa ser mudado. Se não fosse isso, talvez, com uma dosezinha de sofrimento, de dor, né? A gente manteria hábitos ruins, nocivos, e retardaria, talvez, por muito tempo, a nossa evolução espiritual. É inato em todos nós essa busca da semelhança ao Criador, da evolução. Então, quando a gente adoece, fisicamente falando, do ponto de vista clínico, é claro que é uma consequência do adoecimento espiritual, mas é o sinalizador daquilo que eu quero transformar, né? Então, a gente não pode ficar só remediando e atenuando as consequências. A gente tem que mudar na intimidade do ser que gera aquilo. Se nós somos os arquitetos do nosso futuro, nós somos os arquitetos das nossas doenças, né? Daquilo que a gente acabou semeando, né? Criadores em plano menor, né, Alan? Nesse sentido, a gente pode olhar para a dor com um olhar mais compassivo, porque o sofrimento é interpretação. A gente passa pelo desafio das provas e expiações que só fazem sentido se estivermos encarnados. Em essência, muitos dos nossos problemas não dizem respeito ao espírito. São instrumentos de lapidação de coisas que precisam ser melhoradas, né? A gente passa por esse momento para evoluir, para conquistar a própria evolução. Então, a doença física é parte desse processo, como são os problemas materiais, como são os problemas relacionais, etc. e tal. Tudo isso para a gente conseguir ver espelhado no outro ou no nosso corpo aquilo que a gente precisa mudar. Então, nesse conceito, a Lilian deu boas dicas aqui, né? Dicas, assim, muito aceitas na psicologia, exatamente esse o processo psicoterapêutico, né? De você ressignificar não os fatos, mas a forma com que você está vendo eles. Se a gente fica muito aficionada no problema, a gente deixa de ter o que ela falou de primeiro passo, que é a gratidão, né? Você fica muito atenta ao que te falta e esquece de ser grata ao que tem. Claro que a gente sempre tem que ir atrás do que falta e buscar melhorar, mas a gente não pode esquecer do que a gente tem. O próprio trânsito citado pela Lilian, de quem está indo para o trabalho, fica uma hora preso no trânsito, né? E a gente esquece que a gente está indo para o trabalho, né? Se você está no trânsito é porque você está no trabalho, se você paga imposto caro na sua casa é porque você tem uma casa, se você paga imposto no carro é porque você tem o carro, se você fez uma dívida bancária é porque você tem condição de fazê-lo, se a escola está cara é porque você está estudando, né? Então, uma coisa está sempre muito relacionada à outra, a gente não vai mudar os fatos, mas a gente pode mudar a interpretação deles para que a gente não adoeça do ponto de vista emocional. Porque os desafios vão continuar aí. Você fazer oração todo dia, você rezar é muito importante, você cuidar do seu corpo é importante, mas os problemas vão continuar. Só que você vai enfrentá-los de forma diferente, né? Dá para viver nesse barulho e ser muito feliz. Aí a gente já está sendo aqui comunicado, né, da próxima aula. Eu vou pedir para as nossas amigas falarem aí as suas considerações finais, né, para que a gente possa anunciar que dia 6 de maio a gente vai dar continuidade aqui nesse curso. Mas, por favor, Lúcia e Lilian, né, vamos deixar aqui a mensagem final acerca dessa aula que eu espero que todos tenham gostado como eu gostei. Fica à vontade, Lúcia. Eu achei que foi grandioso a gente poder aprender, né? Uma das coisas que me fascina no Espiritismo é o entendimento das coisas, né? Como eu falei mais cedo, minha filha desencarnou.
Eu sou espírita. Eu subi naquele palco durante 20 anos para fazer palestra. Então, o meu comportamento seria de alguém que fez palestras espíritas 20 anos. Agora, o meu marido, ele não comunga comigo a mesma doutrina. Então, ele sofre muito mais que eu. Porque eu entendo o acontecimento, não que eu não sofra, não que não doa no coração de mãe a partida de uma filha, mas eu entendo. Agora, para ele, é muito mais difícil, é muito mais fácil se revoltar. Então, essa é uma das coisas que eu aprecio muito na doutrina espírita, a racionalidade. Mas, como disse o Chico Xavier, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Né? E o Espiritismo nos ensina exatamente isso. Se você amar aquilo que você faz, aquilo que você tem, as pessoas com quem você convive, os acontecimentos que vêm para te engrandecer, porque tudo que nos acontece são lições, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento moral, espiritual, né? Então, se você souber entender esse consolador, você vai conseguir ser muito mais feliz, muito mais tranquila, né? Porque a consolação que a doutrina do Cristo nos traz, ela é sem tamanho, né? Ela nos sustenta, né? E eu acho também que o fato de trabalhar num trabalho mediúnico, conversar com os espíritos, aprender com eles o que eu não devo fazer, porque eles fizeram e não deu certo para eles, isso é grandioso demais, né? Porque você aprender simplesmente na literatura de alguém que achou e falou é uma coisa, mas você aprender com alguém que viveu e não deu certo, e agora se arrepende, né? E chora contigo no meio do trabalho, porque gostaria de ter feito diferente, e aí descobre que pode fazer diferente. Né? Como diz Emmanuel, todo bem que você faz apaga o mal que você fez. Então, quando os espíritos descobrem isso, eles ficam maravilhados, porque eles sabem que eles vão poder refazer o caminho de uma outra maneira. Então, tudo isso o Espiritismo nos traz e ainda traz um Décio e Andoli para ensinar outras coisas que também são muito importantes para todos nós, né? Então, para mim, foi grandioso ter participado hoje. Eu agradeço muito pelo convite. Para mim também foi uma honra ter convivido esses minutos com vocês todos. E a principal fala que eu deixo aqui hoje é assim: muitas vezes a gente tem uma ideia muito errada de nós mesmos. E isso nos provoca vários sofrimentos, e nos traz muito adoecimento. Então, o convite que eu deixo aqui é a prática de todos vocês que estão nos escutando, nos assistindo, do autoconhecimento, né? É tentar se perceber no mundo e que você faz parte deste mundo momentaneamente, né? Você não é do mundo, você está no mundo. Então, meditar, analisar conflitos, identificar suas habilidades, as suas vulnerabilidades, desejos, comportamentos, cuidar da alimentação, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono. A gente fala em medicina de vida de 7 a 8 horas de sono por noite, né? Ler um bom livro, assistir um filme, abraçar as pessoas que você ama e que não ama também, né? Dizer um pouco mais de eu te amo, descansar um pouco, tomar água, pensar positivo, dar boas risadas. Então, esse é o convite que eu faço para todos vocês. A vida, às vezes, pode estar muito difícil. A gente pode tender a achar que o copo está se esvaziando. Mas é possível mudar esse olhar para essa mesma realidade
enxergar de uma forma diferente. Então, uma forma de a gente fazer isso também é tentar se lembrar de momentos felizes que você viveu, né? Tentar trazer isso para sua memória, para o seu pensamento. E hoje a gente sabe na ciência que o observar uma planta, por exemplo, um quadro de natureza, ativa os mesmos locais do cérebro do que você está olhando, assim, de forma realista, né, vivenciando a natureza, né? E se você lembra de coisas que foram legais, você vai ativar, de certa forma, também áreas do cérebro que vai trazer essa sensação de bem-estar, né? Liberar dopamina e tudo mais. Então, a gente é capaz de modificar situações difíceis com os nossos próprios recursos, né? Só falta a gente aprender a fazer isso. Então, tudo que eu disse anteriormente, se vocês tiverem dúvida, volta um pouquinho o vídeo e reveja o que eu falei, vai auxiliar nesse processo de autoconhecimento e de autocura também. E é isso. Muito obrigada, Alan e Lúcia. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Lúcia. Obrigado ao Carlão, que está aqui nos bastidores, sempre com a gente. Gratidão ao Carlos. E é isso, pessoal. Vamos reforçar o amor, a gratidão, a paciência, né? Usar do próprio repertório que você tem na sua vida, né? Olha para você mesmo. Olha para os momentos lá atrás. Quantas coisas você já não passou e você achava que não ia suportar, né? Nada obstante, você está aqui, você venceu. Vai ser assim. Lembra das palavras de Jesus, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, o dia de hoje basta. Faça o seu dia ser melhor. Você é o responsável por se fazer feliz. Faça-se feliz. É possível, no meio desse barulho todo, desse desafio chamado vida, a gente encontrar gratidão e encontrar felicidade. Olha para a tua vida com olhar espiritual e não material. E quando tiver mais apertadinho o coração, lança a mão das palavras de Jesus. Pega lá um livro em que você encontra essas palavras, pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho, segundo o Espiritismo. Faça uma pergunta. Ele é o governador da Terra, ele vai te responder na página que você abrir e você vai sentir o seu coração reconfortado. E mais um convite eu te faço. Para daqui a 15 dias, no dia 6 de maio, nós vamos continuar com este curso, ampliando um pouquinho o que a Lilian trouxe lá sobre a herança, né? Que a gente traz no espírito. E o tema vai ser o perispírito no processo do adoecimento e saúde. Estaremos participando aqui com a colaboração da Fabiana Antunes e do Carlos Artuso, lá do Obreiros, famoso Artuzão lá, que todo mundo conhece. Então, ótima quinzena a todos. Convidem a galera, curtam o vídeo, comentem bastante e até dia 6 de maio. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.